Vamos assentar então, gente? Vamos lá então para a palavra de Deus. Você vai abrir a tua Bíblia comigo no livro do profeta Zacarias. Zacarias, capítulo 9. Obrigado, meu bem. Zacarias, capítulo 9, versículo 11. Vamos ler dois versículos, o 11 e o 12. Amém? Se você encontrar, se coloque em pé. Depois nós temos aí o Café com Deus. O pessoal preparou aí está preparando ali um amor e carinho. Vamos então ler? Versículo 11 diz assim: ainda quanto a ti, por causa do sangue do teu concerto, tirei os teus presos da cova em que não havia água. 12. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança, outra versão chama de cativos. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Até aí, amém. Levanta as mãos aos céus, diga assim comigo com fé: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Vamos aplaudir Jesus, queridos. Amém. Pode assentar-se. Este texto é maravilhoso para quem está desanimado, para quem está triste, para quem está preocupado, para quem está angustiado, que não é muito difícil de a gente encontrar pessoas assim. Nos dias de hoje, o mundo com sua rapidez, com a cobrança que se tem por resultado, e aí a gente vê pessoas em depressão, angústia. Domingo, foi sábado, foi domingo, alguém me ligou: pastor, estou com uma pessoa aqui, está depressiva, está desesperada, coisas da vida, apreensão, preocupação, porque a vida, ela não é fácil. Mas, para quem está triste, existe uma orientação, um discernimento de Deus para as nossas vidas, para que a gente possa encontrar, então, um alento e uma esperança para os nossos corações. Vamos lá. Cativos na cova que não tem água. Bom, o primeiro passo, ou a primeira coisa que a gente nota aí, que a pessoa está presa. E por estar presa, ela perdeu a sua liberdade. Isso é óbvio. Amém? A pessoa presa, ela perdeu a sua liberdade, já não tem mais a liberdade de ir e vir, a pessoa está reclusa, a pessoa está em uma situação de calamidade emocional e espiritual. A pessoa está passando uma luta muito grande. E aí, para piorar, é o lugar onde essa pessoa está presa, em uma cova. Não era uma prisão, era uma cova, era um buraco. E esse buraco onde eles estavam, a fuga era praticamente impossível. A pessoa não conseguiria se libertar, escapar dessa cova. Assim é a vida do homem sem Deus. Está em uma cova profunda e ele não tem como escapar.
ele está preso. Ele, por si só, ele não consegue, ele não tem força, ele não tem agilidade para poder escapar. Ele não tem condições de poder se livrar dessa situação. Para piorar a condição que era impossível, lá onde ele estava era um lugar escuro. Lá as trevas eram dominantes e eram insuportáveis. Era impossível permanecer ali com uma certa qualidade de vida. Era estranho. E para eles, o fim parecia inevitável. Tem problemas na vida que a gente passa que parece que vai ser o nosso fim. Parece que não vai ter saída, parece que não terá solução. Parece que nós estamos condenados e fadados à morte, ou estar agora num sofrimento por muito tempo. Essa cova que eles estavam, a Bíblia diz que era uma cova sem água. Era uma cova seca. Era uma cova que não tinha a menor condição de uma pessoa sobreviver lá por algum tempo. E aí fica uma pergunta que eu me fazia hoje à tarde: o quanto tempo uma pessoa consegue viver sem ar para respirar, sem a água para beber e sem um alimento para comer? E aí eu procurei alguns estudos, e ali eu vi que uma pessoa consegue ficar até 4 minutos sem oxigênio. Até 4 minutos. Uma pessoa consegue. Vamos ver se você consegue? Quem é bom aí de fôlego? 1 minuto no máximo você já está. Mas o cérebro continua funcionando. A pessoa mesmo ali consegue ficar nessa condição. Sem água, a pessoa consegue ficar 3 dias apenas. Sem comida, 50 dias. E aí eu parei para pensar o que significava isso, porque eu estava lendo o texto e eu pensei, o que significa isso? O oxigênio, o fato de respirar, o sopro de vida, o chamado zoe de Deus, o pneuma de Deus, o vento de Deus, o fôlego de vida de Deus. Quanto tempo uma pessoa que amou a Deus, andou com Deus, ele consegue sobreviver nesse mundo espiritual sem a presença do Espírito Santo? Porque a palavra de Deus descreve que na ausência do Espírito Santo de Deus, o inimigo, o nosso adversário, ele se apropria. E ele vem rapidamente para tentar destruir a vida dessa pessoa. Então, essa pessoa, ela tem aí algum tempo para poder reagir e agir para que o inimigo não tome conta da situação. A outra condição é a água. 3 dias sem água. E a água representa a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. E aí eu fico me lembrando lá de João capítulo 4, quando Jesus diz para a mulher: eu tenho água viva para te dar, e quem beber dessa água não vai ter mais sede. Ou seja, essa pessoa vai estar saciada e ela vai estar satisfeita. Quando a gente vê uma pessoa insatisfeita, a gente pode logo entender, está insatisfeito porque está faltando alguma coisa, está faltando um bom trabalho, está faltando uma boa casa, está faltando alguma coisa que ele julga importante e está faltando. Então a pessoa não está satisfeita. Mas na realidade, isso põe um pouquinho só de retorno para mim, meu querido, eu vou precisar.
Na realidade, o que a pessoa precisa mesmo é da presença do Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo de Deus, ele vai nos saciar. Ele vai nos trazer saciedade. Não é conformismo com a situação, mas é uma saciedade, algo que nós temos, que Deus dá ao nosso coração, chamado alegria da salvação. Então, não pode faltar o zoe, o fôlego de Deus na minha vida e na tua vida, e não pode faltar a água viva. E também não pode faltar o alimento, que é a palavra de Deus. A pessoa fica bom tempo sem a palavra de Deus. A pessoa fala, eu não estou indo para a igreja, eu não estou ouvindo a pregação do Evangelho, mas a minha vida está beleza. Não mudou nada aparentemente. Mas dá tempo ao tempo, porque vai começar a vir a anemia espiritual, a fraqueza espiritual, e quando a pessoa, ela perceber, ela já está na mão do capeta. O capeta já está dominando a vida dela, e ela não tem força para reagir. E a força do crente é uma palavra que todos nós sabemos muito bem qual é fé. E a fé, ela só vem quando nós alimentamos o nosso espírito através da pregação do Evangelho. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, essas coisas que muitas vezes a pessoa que está no fundo do poço, ele está privado, e isso é indícios que ele pode morrer espiritualmente. E se o cristão não prestar atenção, ele tem que tomar muito cuidado, porque Jesus já disse que o diabo veio para quê? Roubar, matar e destruir. Então, essa ausência das ações espirituais que Deus tem dispensado, tem nos dado, é dom de Deus, é dádiva de Deus. Queridos, o fôlego de vida que Deus nos deu é dele, ele nos deu, é dádiva. A água do Espírito Santo é dom de Deus. A palavra que nós absorvemos com a leitura e com a audição da pregação é dom de Deus. Foi Deus que nos deu. E nós que queremos alcançar o prêmio da soberana vocação, nós que queremos alcançar a plenitude dos tempos, nós que queremos alcançar os dons de Deus por completo, nós não podemos estar privados dessas condições. Sem a presença de Deus, sem a palavra, sem o Espírito Santo. E aí, a pessoa está naquele poço, o qual ele não vê escapatória. E aí fica a pergunta: pastor, como é que Deus tira o homem do fundo do poço? Como é que Deus tira o homem daquela condição? E aí eu insisto, pela palavra. Irmãos, a palavra de Deus me tirou do fundo do poço, a palavra de Deus te tirou do fundo do poço. Quer ver uma coisa? Jesus, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no versículo 18, ele diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, está sobre mim, está comigo, pois que ele me ungiu para evangelizar. Como é que a gente evangeliza? Fomos evangelizados pela palavra. Quando a gente começa a ouvir a palavra e a gente começa a entendê-la e aplicá-la em nós, já começamos a dar o primeiro passo para sair do fundo do poço, para sair dos embrólios da vida. E aí diz assim: para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração.
Quem fica quebrantado com o coração, quem fica quebrantado com o coração é aquele que deu ouvidos à palavra de Deus. A palavra de Deus diz ao profeta que Jeremias, que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça, que quebra a rocha. Pode ser o coração mais duro. Se ele parar para ouvir a palavra de Deus e começar a entender, o Espírito de Deus vai trabalhando e o coração vai aquebrantando, aí ele já está dando mais um passo para a libertação, para que a cura aconteça. Nós temos que entender uma coisa, que sem essa palavra não somos nada. Não chegaremos a lugar nenhum. E aí diz mais, versículo 19, a apregoar liberdade aos cativos, é chegado a vós o reino dos céus. Jesus declarando, é chegado a vós o reino dos céus. É chegado a vós a possibilidade de se libertar da maldição, do pecado e do fogo do inferno, para ter uma vida agora com Deus por toda a eternidade. Então, Jesus ele veio a pregoar liberdade para os cativos que estavam no fundo do poço. A Bíblia diz assim, Paulo diz assim, que antes nós éramos alheios, estranhos à aliança com Deus, porque nós vivíamos no mundo e nós estávamos à mercê do mundo, fazendo aquilo que os mundanos fazem. E aí a Bíblia diz que Jesus veio para trazer vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Irmão, Jesus veio declarar, é tempo de liberdade, é tempo de aceitar a palavra de Deus, é tempo de ter uma aliança com Deus, é tempo de mudar a história da tua vida, é tempo de dar a volta por cima e celebrar a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! O salmista no Salmos 18, versículo 28, ele diz assim, Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. Irmão, Deus acende a nossa lâmpada. Quando fala de lâmpada, está falando de espírito. Está falando agora de força espiritual, vital. Deus desperta o meu espírito e o seu espírito. Porque nós somos seres que somos divididos desta forma. Nós nós temos uma alma, um espírito que habita dentro de um corpo. Você não é o corpo, você é o espírito. E a alma que habita no corpo. Todo ser humano é assim? Sim. Mas aqueles que não têm aliança com Deus, eles estão com o espírito apagado. Precisam ser despertados. Nós estamos servindo a Deus porque Deus nos despertou. A palavra de Deus nos despertou. E a Bíblia diz, levanta, desperta, tu que dormes, porque tenho grande bênção para a tua vida. Tinha um louvor que a gente cantava antigamente assim, tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito nossa vida florescer.
Deus está enchendo a tua lâmpada. Deus está enchendo a tua lâmpada com o óleo do Espírito. E o fogo do Espírito vai iluminar a tua vida. E você vai ver a saída do poço. E a saída do poço está lá no alto. E olhando para ele, veremos a nossa vitória. Aleluia! Agora, nós precisamos manter a lâmpada acesa. Lembra que eu disse que lá no poço era treva? E a Bíblia diz que a luz resplandece no meio das trevas. Então nós temos que manter a nossa lâmpada acesa, ouvindo a pregação do Evangelho, permanecendo na comunhão dos irmãos, porque a Bíblia diz que uma brasa fora do braseiro ela apaga, ela perde o calor, perde o brilho, perde a essência. Então nós temos que estar juntos, na presença de Deus. Aí continua o salmista: o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Irmãos, Deus vai transformar a luz, as trevas em luz. Deus vai transformar as trevas densas em luz na tua vida. Se apegue à palavra de Deus, não se desvie dela. Foi o conselho que Deus disse para Josué, no capítulo 1, versículo 9. Não se aparte dela, seja forte, seja corajoso, porque é ela que fará você possuir a terra que eu estou te dando. Irmãos, quem vai nos fazer possuir as promessas de Deus e a vida eterna é a palavra de Deus aqui no meu coração e na minha mente. E isso é certeza de vitória, porque quem tem a palavra na cabeça e no coração está convicto: eu sou mais do que vencedor, eu sou vitorioso. Pode aplaudir o nome de Jesus. Aí a palavra de Deus diz assim, nós lemos no versículo 11: ainda quanto a ti, por causa do sangue do teu conserto. Como é que Deus nos tira do fundo do poço? É por causa do sangue, do conserto, da aliança que Jesus Cristo, o nosso Senhor, fez conosco lá na cruz do Calvário. Ele nos tira do poço, e para tirar do poço, ele pagou um preço alto. Você já viu falar? A pessoa é presa, vai lá, alguém paga a fiança para poder a pessoa sair da cadeia. Jesus pagou, comprou a minha e a tua liberdade, crente. Então não faça disso algo banal. A pessoa fica ali no fundo do poço, mas Jesus não deixa de olhar para ela, assim como olhou para mim e olhou para você, e ele nos adquiriu e nos fez reis e sacerdotes. E se Jesus nos libertou, quem vai poder nos prender de novo? Diga para o teu irmão aí: ninguém. Será? Mas se Deus liberta, e a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, que Ele nos libertou para a liberdade, e não para sermos presos novamente. E aí a pessoa, muitas vezes, ele está liberto hoje. Jesus libertou. O sangue de Jesus comprou a liberdade dele. Mas amanhã é o grande problema. Porque a carne, o mundo e todas as circunstâncias quer
retroceder a minha vida e a tua vida. Mas para quem quer ser liberto e está nessa condição, no fundo do poço, seco, sem água e escuro, tem aqui também uma palavra para você. Põe para mim Romanos 13, hein? Heitor, versículo 12. Romanos 13, versículo 12. Obrigado. Olha que coisa linda. Essa versão está um pouco diferente da minha, mas a minha diz assim: a noite está quase acabando. Olha que Deus está dizendo: ei, você vai sair do fundo do poço. Essa noite, essa treva vai passar. Já está passando. Quem diz isso é Deus. Para quem? É para quem está dando ouvidos. Essa luta que você está passando, ela já está quase acabando. A noite está acabando, portanto, aguenta firme. Aguenta só mais um pouquinho, porque a mão poderosa de Deus está estendida sobre você. Ela vai te alcançar e vai te sustentar e te elevar para o lugar mais alto. Aleluia! Aguenta firme e verás o que Deus faz. E aí, assim, ó, e o dia logo vem. O dia logo vem. Irmão, está chegando. Está chegando a tua bênção. Está chegando a tua vitória. Se você ficar firme na presença de Deus. A treva vai passar. A noite vai passar. A angústia vai passar. E a vitória é certa no nome de Jesus. O sol da justiça, a estrela resplandecente da manhã, chamada Jesus Cristo, nosso Senhor, já está surgindo na tua vida e vai te clarear e te abençoar. E aí diz assim, ó, a noite já está passando, o dia já vem chegando, portanto, deixemos de lado as obras das trevas. Deixa de lado as obras aquilo que não agrada a Deus. Aquilo que o Espírito Santo de Deus não aprova. Já está chegando o dia, portanto, é hora, é momento de você tomar uma atitude. É momento de nós tomarmos uma atitude. É momento de nós tomarmos uma escolha, fazer uma escolha. A Bíblia nos ensina, olha, eu coloco, Deuteronômio 28, eu coloco diante de ti a bênção e a maldição, e a vida e a morte. Faça a sua escolha. E aí, ó, continua. Revistamos-nos da armadura da luz. Irmão, vamos nos revestir da armadura da luz. Porque tem gente que está preso no poço, pastor. Porque ele ainda está vestindo as armaduras ou as vestes das trevas. Ele ainda não abandonou as obras das trevas. A vida dele não muda porque ele não mudou. A minha vida muda quando eu mudo pelo poder do Evangelho. A minha vida se transforma quando eu me permito que o Espírito Santo de Deus me transforme. A minha vida muda aí. Eu começo a sair do fundo do poço nesse momento. Quando eu dou permissão, Deus, eu confio em Ti. Me leva aonde Tu queres que eu vá. E aí diz assim, a pessoa está revestida, está vestida para as trevas.
O que significa isso, pastor? É roupa? Não. Vestes espirituais. Vestes espirituais. Como que estão as vestes espirituais? Elas estão impedindo a saída de muita gente do fundo da cova. Que veste espiritual é essa que não é, que é das trevas, pastor? Como que eu posso chamar ela? Falta de temor a Deus. Porque a pessoa ela entra num negócio assim, não tem nada a ver. Não, é só mais uma, vamos lá, mais uma festa do peão de boiadeiro. É só mais uma noitada na boate. Tem boate por aqui ainda? Alguém pode falar para mim se tem? Quem foi a última vez na boate? Faz tempo, né, Coimbra? Faz tempo. Não sei se tem ainda. Tem Mr. Dandy aqui ainda? Tem? Faz tempo. A pessoa não tem um temor a Deus. Que significa? Não tenho temor a Deus, então eu vou sujar mais. Porque está lá a Bíblia dizendo assim, quem está limpo, limpe-se mais. E quem está sujo, suje-se mais ainda. Pastor está pegando pesado hoje, hein? Aí a pessoa está com veste suja. É murmuração, irmão. É murmuração. Murmura. Irmão, dá até angústia conversar com uma pessoa que só murmura. Eu ia conversar com uma pessoa que só murmura, eu saí de lá me sentindo um caco. Tira isso do meu coração. Que situação. A pessoa está revestida ainda com as coisas, com as vestes do passado. Amizade com o mundo, e aí vai. Mas a Bíblia conta, no livro de Zacarias, se não me falha a memória, no capítulo 12, uma visão que o profeta teve. De um sumo sacerdote chamado Josué. E ele estava em uma audiência, num júri. E ele estava sendo julgado. E a Bíblia diz que o diabo apontava o dedo e falava, as vestes dele está suja. A veste dele é de trevas. Mas o Senhor estava lá para defender. Irmão, Jesus ele entrou em cena para nos defender e nos tirar da mira do inimigo, tirar a minha vida e a tua vida do ataque satânico do acusador chamado Satanás. E aí Jesus disse assim para Satanás a respeito de Josué, não é este homem um tição tirado do fogo? Eu tirei ele do fogo, eu tirei ele do fundo do poço. Chame ele para cá, tire essas vestes sujas e bote roupa espiritual de luz sobre a vida dele e coloque um turbante sobre a sua cabeça, porque agora ele é meu. Você tem valor nas mãos de Jesus. Jesus te valoriza. Jesus disse, troque a roupa dele. Põe roupa limpa. E aí muita gente continua ainda prisioneiro no poço. Mas o Senhor disse, eu quero libertar os cativos. Foi para isso que vim. E quando a pessoa é liberta, o Senhor fala uma coisa para eles. Põe o versículo 12 de Zacarias 9 para mim aí. Versículo 12, Zacarias 9. Olha o que o Senhor diz. Saiu do fundo do poço, o Senhor diz assim, voltai à fortaleza. Fortaleza não é a cidade,
É capital do Ceará, é isso? Fortaleza é? Capital do... Não é a capital do Ceará. Nossa, pastor, que beleza. Deus mandou ir para Fortaleza. Praia. Não. O Senhor diz, voltai para a fortaleza. Porque qual é a fortaleza? A fortaleza é o nome de Jesus. Ele é a nossa fortaleza. Fortaleza é a igreja de Cristo. Ela é a nossa força, nossa fortaleza, o corpo de Cristo. Porque o Senhor manda a gente voltar para a fortaleza. Ele nos tirou do poço e nos manda para a fortaleza. Para quê, pastor? Para que tenhamos esperança. Aqui, ó. Presos de esperança. Pessoas que não têm esperanças. Para quê? Para que a esperança seja uma característica da minha vida e da tua vida. Antes, quando estávamos lá no fundo do poço, andávamos nesse mundo, como Paulo diz, sem Deus e sem esperança, estranhos ao concerto dos filhos de Deus. Mas ele diz, vinde a mim, ó cativos de esperança. Deus quer que você tenha por característica, irmão, uma pessoa esperançosa. Uma pessoa que espera em Deus, que tem fé. A fé não é naquilo que a gente vê, mas é naquilo que a gente sabe que Deus pode fazer por nós. É uma certeza, diz o escritor de Hebreus. É uma convicção. Estou convicto. Estou certo. Então Deus, Ele quer que a gente esteja na fortaleza, chamado igreja, chamado corpo de Cristo, para que nós tenhamos esperança. Eu não tenho esperança de mudança, eu não tenho esperança de melhora. Eu não tenho esperança. Está na hora de voltar para a fortaleza, que é a palavra de Deus. Começar a ler a palavra, começar a dar ouvidos à pregação do Evangelho, começar a cantar hino, parar de ficar ouvindo, ia falar funk, vocês não ouvem funk, né? Parar de ouvir coisa do mundo, ouvir louvor, adoração, vir para a igreja, louvar a Deus, adorar a Deus. Você vai ter esperança no seu coração, a sua vida vai mudar. Deixa de ser amargo, seja uma pessoa esperançosa. E quem tem esperança, ele passa a esperança para os outros. Ele vai cantar, vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Diga para o teu irmão, vai dar tudo certo. Já está dando tudo certo. Se você tem esperança, vai dar certo. Irmão, os seus planos darão certo, porque Deus já está trabalhando em favor do teu sonho e vai sair muito melhor do que você planejou. E aí ele fala mais. Põe lá de novo, meu queridinho, faz um favor. Essa segunda parte aí é para quem está na fortaleza. Olha Deus anunciando. E também hoje vos anuncio. Deus está anunciando hoje. Deus está falando conosco hoje. Hoje anuncio que te recompensarei. Em quanto, irmão? Dobro. 100 vezes mais. Mas o que Deus vai me devolver em dobro, pastor? A Bíblia está dizendo, eu vou devolver em dobro. Sabe, tudo que você perdeu, o que faz você ficar amargurado, Deus vai dar em dobro. É promessa de Deus. Jó 42, versículo 10. Põe lá aí, Torzinho. Grande goleiro da seleção brasileira.
Versículo Jó, isso, 42:10. O Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó. Quando este orava pelos seus, Jó começou a orar e Deus fez o quê? Mudou o cativeiro. Quando a gente começa a orar, o que acontece? Deus muda o cativeiro. Pastor, a minha vida nunca muda, parece que é sempre igual. Está na hora de fazer isso aqui. Começar a orar. Deus vai mudar. O Senhor deu a Jó o dobro. Deus vai te dar o dobro, irmão, no nome de Jesus. É só exercer a fé. Deus vai dar o dobro do que antes ele tinha. E Deus deu. Deus vai dar mais do que você imaginava. Deus vai dobrar as nossas expectativas. Deus tem muita coisa boa para você. Põe para mim Isaías 61:7. Isaías 61:7. Obrigado. Em lugar da vossa vergonha, havereis de ter dupla honra. Em lugar do opróbrio, do vexame, da humilhação, exultareis na vossa porção. Por isso, na sua terra, possuirão o quê? O dobro. Qual é a terra do crente? Qual terra? Deus diz, na sua terra, a terra de Israel. Nossa terra de Israel, aqui, a nossa terra se chama Catedral dos Milagres. Igreja de Cristo. É aqui. Na tua terra, possuirão o dobro e terão a alegria perpétua. Aí você vai cantar, essa alegria não vai mais sair, essa alegria não vai mais sair, essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. O crente ora, o fogo cai, o crente salvo sabe para onde vai, para o céu. Deus vai nos recompensar em dobro pelas nossas realizações. Tudo que você faz para Deus não se perde. Sabia disso? Para que perdendo tempo? Está nada. Põe João 1 para mim, faz um favor. Versículo 16. Dobro. Aqui, ó. Pois todos nós recebemos da sua plenitude. Você vai receber da plenitude de Deus. E graça sobre dobrada. Graça dobrada. Irmão, Deus tem graça dobrada para você no nome de Jesus. O que é graça, pastor? É presente. Algo que nós não merecíamos, mas Ele nos deu porque Ele nos ama. É dom de Deus. Você não merece, eu não mereço, mas Ele promete. Deus, graça dobrada. Graça sobre graça. Graça. Deus tem graça sobre graça para a tua vida. Deus tem algo de bom para você. Vamos lá. Ele vai dar o dobro do que a nossa fé alcança. Deus vai te dar o dobro daquilo que a tua fé alcança. É só ficar e confiar. Efésios capítulo 3. Põe para mim aí, Heitorzinho. Versículo 20. A tua fé, irmão, ela não é perdida. Ele vai dar o dobro. Em dobro. Ora, aquele que é poderoso. Quem é poderoso? Jesus. Para fazer tudo, muito mais, abundantemente. Muito mais abundantemente. Quem crê nisso, diga amém. Estou profetizando isso na tua vida
nessa noite. Amém? Além daquilo que pedimos. Ei, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Segundo, o poder que opera em nós. Põe o 21 para mim. Para que ele vai nos dar isso? Põe o 21, querido, isso. A ele seja a glória na onde? Na igreja. A Jesus seja a glória na igreja. Em Cristo Jesus. Por todas as gerações. Para todos sempre. Amém. A gente cantava um louvor assim antigamente. Do Ministério Coinonia de Louvor. Antigo, no finalzinho dos anos 80, comecinho dos anos 90. Deus tem poder para nos tirar do fundo do poço. Mas nós temos que saber obedecer, nos afastarmos da opressão do mundo, dos costumes mundanos, ouvir a voz dele, e ele vai nos dar a vitória. Eu quero orar por você. Vamos aplaudir em nome de Jesus.